Hoje eu estou com uma convidada super especial, que é referência quando o nosso assunto é influência, branding e performance no digital. Ela que já foi Forbes Under 30, é sócia da Nuvem Shop, fundadora da Saint Germain e construiu um dos times de influenciadores mais fortes do Brasil. Como se isso não fosse já o suficiente, ela também foi selecionada como case de sucesso da Meta, com uma das campanhas de tráfego pago mais bem estruturadas de todo o país. Me fala se é ou não é uma honra ter aqui comigo o Ana Amorim. Muito prazer, obrigada pelo convite. Acho que vai ser muito interessante esse podcast, onde eu vou poder até compartilhar, assim, alguns ensinamentos também sobre marketing, sobre influenciadores, tráfego pago. Então, estou bem feliz com o convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e que todo mundo vai gostar de acompanhar para ter essas dicas suas. Mas antes de começar, queria que você voltasse lá no início para que a gente pudesse falar um pouco sobre o início da Saint Germain. Como tudo começou, de onde surgiu essa ideia. Você pode contar um pouco para gente? Então, vamos lá. A marca surgiu em agosto de 2020 e eu vejo que esse início ele foi bem amador, porque eu estava trabalhando como design interiores, estudava ainda na época, e a gente começou a marca, enfim, da forma que dava e com os conhecimentos que a gente tinha, que era praticamente zero. Mas a gente sempre teve muita força de vontade de fazer dar certo, de realmente arriscar ali na Saint-Germain. Então, o começo da Saint-Germain ele foi bem desafiador. Eu vejo que a gente errou muito, a gente patinou muito por não ter muito conhecimento, mas ao longo do tempo a marca foi crescendo, foi se estruturando e a gente foi aprendendo também ao longo desse processo. Então, eu comecei a marca com 19 anos, hoje eu tenho 24, então fazem aí praticamente 5 anos que a gente abriu a Saint-Germain. Nossa, é bem interessante mesmo. Com 19 anos começar a empreender não é fácil, ainda mais sendo mulher, né? Uhum. Muita gente às vezes não passa credibilidade ou pergunta quem são os teus sócios, né? Quem tá te acompanhando. Passou muito por isso? Muito, muito, muito. Eu acho que principalmente no início, a gente lidava, sempre lidou, na verdade, com fornecedores internacionais, né? Então, Uhum, principalmente, já é uma pessoa de fora, ainda confiar no seu trabalho, confiar na sua empresa, sendo sim. mulher, sendo, enfim, muito jovem, acho que foi uma dificuldade, assim, bem intensa no começo da marca. Uhum. E no início, assim, vocês já gostavam muito de relógios, óculos, tudo isso, por isso que surgiu o interesse ou foi por algum outro motivo? Na verdade, foi pela uma oportunidade de mercado, né? Nem eu, nem a minha família são pessoas que colecionam relógio, entendem sobre relógio, não entendi absolutamente nada de relógio. Só que eu via que tinha um gargalo no mercado. Eu vi que Legal. tinha, de fato, uma oportunidade. Hoje existem, na verdade, muitas marcas, né? Uma Casio, uma Orientes, enfim, que estão há mais de 30, 40, 50 anos no mercado, mas essas marcas, elas não estavam muito posicionadas no digital. Elas estavam Uhum. posicionadas no físico. Então, a partir do momento que eu entendi que tinha esse gargalo de mercado, que poderia ter essa oportunidade, não de brigar com essas pessoas que já estavam há muito tempo, mas de ir para um outro caminho e posicionar uma marca de relógio de um ramo tão tradicional, mas no digital. Então, foi de fato uma oportunidade. Na época, a gente estudou sobre vários outros nichos, sobre decoração, que é a minha profissão de formação, né? Sobre, enfim, até mesa posta, essas coisas para casa, mas nada me encantou muito como nicho de relógio. Uhum. E, obviamente, era uma oportunidade de mercado, margem muito boa, e era um produto muito fácil também de já ser lançado no mercado, então eu uni o útil e o agradável. Uhum. É, eu te acompanhei, eu vi já várias vezes você falando que no início muitas cargas que vocês pediram vieram erradas, Uhum. isso atrapalhou algumas vezes o lançamento de vocês, tudo isso. Mas isso não gerou medo, não deixou vocês em dúvida, assim, se realmente era aquilo ali para continuar? Eu vejo que eu particularmente sou uma pessoa que arrisco muito, assim, as coisas. Até hoje, assim, muitos projetos que eu entro, eu simplesmente não tenho nenhum conhecimento, mas eu dou a cara a tapa, assim, eu não tenho medo de me frustrar, não tenho medo de dar Uhum. errado. Então, eu vejo que, principalmente no início da Saint Germain, foi muito importante a gente ter essa coragem. Porque a gente não entendia sobre o nosso produto que a gente estava vendendo, sobre o ramo de relógio, a gente não entendia sobre o loja online, então tinha várias vertentes para dar errado. Mas mesmo assim, o nosso sonho de fazer dar certo, ele era muito maior. Então eu vejo que, principalmente assim, no começo da marca, eu vejo que todos esses gargalos que foram acontecendo, esses problemas que foram acontecendo, eles só eles não atrapalhavam, a gente não dava esse medo. Na verdade, a gente queria entender sobre aquilo para que aquilo não voltasse a acontecer. Perfeito. Então, eu vejo que, principalmente nesse começo, foi muito importante já ter dado muita coisa errada de imediato, porque a gente aprendeu muito ao longo desse tempo e, principalmente ali depois do segundo ano de marca, as coisas começaram a ficar muito mais fáceis. Eu Uhum. sempre falo sobre isso também, que ao longo desses 4 anos da minha empresa, os 2 anos iniciais foram os piores,
onde eu vi que cada mês era um desafio, cada mês era, enfim, um frio na barriga, e que depois as coisas sempre foram melhorando ao longo do tempo. Então, eu vejo que é muito mais fácil desistir no início, né? Onde tá mil coisas acontecendo. Mas sempre depois melhora. Então, ali desde final de 2023, 2024, eu tenho vivido momentos muito mais tranquilos, assim, na trajetória da Saint-Germain. Porque também a gente tem conhecimento, né? Então, quando os problemas aparecem, a gente já sabe resolver coisas Sim. que lá no começo a gente não sabia. Mas a vida de empreendedor sempre tem uma surpresa, né? Sempre. É legal que com essas coisas que aconteceram, você foi se, né, moldando, vamos dizer Uhum. assim, foi melhorando até, acho que para te procurar outros fornecedores, outras Com pessoas certeza. assim para trabalhar, que hoje vocês já têm ali na lista de vocês, né? Isso é muito interessante. Mas assim, vocês começaram lá atrás, com 19 anos, Uhum. não faz tanto tempo assim, mas se você pudesse falar hoje alguma coisa para o Ana de 19 anos, o que você falaria? Eu vejo que, principalmente no começo da marca, eu me preocupava com coisas que não eram tão importantes. Então, eu via que eu era muito centralizadora, muito controladora em várias áreas da minha empresa. E isso me dificultava, principalmente na parte de delegar funções. Somente no ano de 2024, no ano passado, foi o ano que eu deleguei a parte de criativos de tráfego pago. Então, eu via que era algo que eu era muito apegada dentro da minha marca. E acho que isso é muito comum, né, de quem Sim, empreende. Eu sempre vou fazer o melhor, ninguém vai fazer como eu faço. Então, principalmente essa parte que trazia tanto resultado de faturamento para minha empresa, eu era extremamente apegado. Só que chegou um momento que eu via que eu estava presa ali. Eu não sim. conseguia até mesmo desenvolver outras áreas da minha empresa porque eu estava presa em fazer criativos. Eu não tinha tempo para fazer outras coisas. Então, eu vejo que foi muito importante, assim, eu entender como é importante a gente delegar as nossas funções, que vai ter pessoas que a gente vai treinar e que vai fazer até mesmo melhor do que a gente faz hoje. Então, eu vejo que, principalmente para o ano lá de 2020, quando começou, é sempre entender que a gente precisa de pessoas para o nosso crescimento, porque sozinho a gente não consegue chegar a Sim. lugar nenhum, mas também delegar as funções de uma forma muito inteligente, muito estratégica. Porque eu, como proprietária de loja online, eu vejo que eu preciso focar principalmente naquilo que traz resultado de faturamento para minha empresa, mas também pensar muito na parte estratégica. Então, a partir do momento que eu só estava focada em uma área estratégica da minha empresa, quem estava pensando nas outras áreas, quem estava desenvolvendo as outras Sim. frentes. Então, a partir do momento que eu saí um pouco dessa frente de criativos, até hoje eu faço, mas não é 100% eu vejo que a Saint-Germain começou a crescer muito rápido. Porque eu tive mais tempo, né, para estudar sobre outras frentes e tudo mais. Então, eu acho que o principal conselho que eu daria é aprender a delegar funções, algo que eu demorei muito. A primeira funcionária foi a minha sogra, minha cunhada, e não era de fato uma funcionária, uma pessoa que estava ali para me ajudar. Sim. Então não tinha como eu cobrar, eu delegar de fato as funções. Elas ajudavam onde elas queriam, praticamente. Então eu vejo que, principalmente nesse um ano de marca, foi bem difícil, assim, essa parte de funções mesmo, de cada um faz o quê, sabe? Meio que Sim. todo mundo fazia um pouquinho de tudo, mas no fim ninguém se dedicava a nada. Sim, isso é bem comum, né? Você falando, eu me vejo também, porque no início foi bem difícil para conseguir conciliar e entender que realmente tinha que passar as funções. Tanto que eu acabei ficando doente, porque daí ficava com ansiedade, ou pegava muitas tarefas para mim, desenvolver várias coisas, até que eu fui delegando. E a maioria das meninas que estão aqui já estão há mais de 3 anos Uhum, comigo. Então elas já entendem muitas coisas e cada uma tem a sua função. uhum. Só que o que me chamou a atenção de tudo isso que você falou agora é que gravar criativo, às vezes as pessoas não entendem, porque parece que é uma coisa fácil, mas deve ser muito chato também, porque assim, por mais que tu goste muito da tua marca, a gente sabe que precisa de muito criativo, muita variação, e aí você gravar praticamente a mesma coisa, às vezes, tu passava o dia fazendo isso, era muito maçante, né? Era muito maçante. Eu vejo que até a gente, como mulher, muitas vezes a gente não tá se sentindo bonita, com o cabelo Uhum, bonito, com a pele boa. E todos os dias eu tinha que estar ali. Não importa o dia, não importa como eu tava me sentindo. Então eu vejo que a minha demanda, ela era muito. Eu realmente ficava muito sobrecarregada. E eu era sempre muito perfeccionista, sempre fui uhum, muito perfeccionista. E por isso também que eu demorei muito para delegar. Então, a Saint-Germain faz muitas ações promocionais, a gente faz muito lançamento e cada dia pensar numa estratégia diferente, tentar encantar de novo o público, é muito difícil. Eu estava fazendo isso há praticamente 4 anos seguidos. uhum, Então, chegou um momento que eu analisei também que eu estava seguindo sempre muito um padrão. E estava até sendo difícil eu ter tempo para pensar em coisas novas, em novos uhum. formatos, em novas formas de me comunicar, porque eu já estava meio que no piloto automático, Sim, sabe? E eu vejo que é muito importante a gente, como proprietário, a gente entender qual é o momento que a gente está perdendo o encanto. E eu fui perdendo o sim, encanto, sabe? Eu senti, principalmente ali no ano, final de 2023, mas principalmente no começo de 2024, que eu comecei a
entre aspas, ficar com ranço da minha marca. As coisas estavam me cansando. Eu não estava fazendo tudo com muito amor, tudo com meu coração, assim. Eu estava meio que no piloto automático. Tem que fazer isso, tem que fazer mais um dia, mais um criativo, e gravar, e gravar. Então, eu vi que era o momento de eu delegar, porque era algo que eu gostava muito de fazer na minha marca. Eu comecei fazendo isso. A gente tinha muito resultado, a gente saiu com o case sucesso da Meta. Então, eu não podia... Eu tinha que sair daquela função antes que, de fato, eu começasse a entrar cada vez mais no piloto automático e fazendo as coisas sem gosto, sem vontade de fazer. Então, ali na metade de 2024, que a gente falou, não, a gente precisa ter uma pessoa dentro da marca, que no caso foram 2 pessoas, para realmente pegar essa parte de criativos e a gente conseguir delegar. Hoje as meninas fazem praticamente 95% dos criativos, eu faço em ações muito fortes que a marca tem. Enfim, eu acho que eu voltei a ter de novo esse brilho por essa parte que eu sei que é muito importante para minha marca. Deveria ser bem cansativo. Mas assim, 2 pessoas você citou que fazem essa parte, né? Mas eu olho a biblioteca de anúncios de vocês. Não tem só 2 pessoas, tem muitas pessoas. Muitas pessoas. A gente está, na média, ali com 700 a 800 criativos ativos ao mesmo tempo dentro da marca. Com certeza, isso foi algo que realmente a gente viu que funcionava, sabe? Tráfego pago, para funcionar, a gente precisa de muitos testes, de muitos criativos. Então, a nossa ideia é ter 2 pessoas fixas, que que já estão desde o ano passado ali na nossa marca, e sempre estar contratando pessoas novas. Então, às vezes, a minha cunhada também, que trabalha com as redes sociais, ela vem ali no escritório, faz uma diária de gravação, até mesmo um outro modelo que sempre faz as campanhas de Saint-Germain, vão no escritório, fazem uma diária de gravação. Então, na nossa biblioteca de anúncios, vocês vão ver mais de 6, 7, 8 pessoas diferentes, em estilos diferentes e formatos diferentes. Coisas que há um ano atrás, a biblioteca de anúncio era só o meu rosto. Só a minha identidade, só as minhas roupas, só o meu jeito de falar. Então, eu vejo que esse foi uma virada de chave também muito importante para Saint-Germain. Acho que essa parte de criativos evoluiu muito depois que a gente delegou também essas funções. Tá, mas então, essa parte dos anúncios, entra também o time de influenciadores que vocês começaram a construir? Não. Não? Todos os nossos anúncios que estão rodando são somente o nosso time de marketing que busca essas pessoas para criar conteúdo para os criativos, né? Não são pessoas que trabalham com as redes sociais. Entendi. E quando que surgiu, assim, quando que a influência se tornou parte essencial, assim, da estratégia de vocês? Na verdade, foi desde o primeiro dia. A Saint-Germain já fez lançamento da marca com influenciadores digitais. Na época, eu que cuidava dessa parte de marketing, eu cuidei ali até a Saint-Germain ter uns 60, 70 influenciadores ativos ao mesmo tempo. Bastante. E eu vejo que desde o começo da marca, a gente está se posicionando e construindo essa rede de influenciadores foi muito importante. A gente entrou num nicho muito tradicional, então eu via que vingar a marca no mercado era muito complicado, porque tinha muito esse receio do relógio, de ser muito em conta, de ser um valor mais acessível. As pessoas achavam que, enfim, era só marketing, que não tinha uma marca de fato por trás, não tinha um valor agregado naquele produto. Então, o marketing, principalmente no meu nicho, ele foi indispensável para o crescimento da Saint-Germain. Então, desde o primeiro dia, a gente trabalha com marketing de influência. Nossa, isso é bem importante. Mas e agora que vocês estão trabalhando mais assim, vocês continuam fazendo captação? As pessoas se inscrevem no time de influenciadores de vocês? Como funciona essa captação? O nosso time hoje que cuida dessa parte de influenciadores é uma agência hoje. Eu comecei a fazer essa parte de marketing influência ali antes de lançar minha marca, né? Porque esses influenciadores já estavam divulgando a Saint-Germain no dia do lançamento do nosso site. E uma pessoa começou a trabalhar com a gente na época, que estava fazendo estágio, que é a Manu. E depois de praticamente 1 ano e meio, a Manu criou uma própria agência. Então, hoje, essa parte de influenciadores é terceirizado dentro da Saint-Germain, no intuito de fazer essa logística dos influenciadores, de assinar contrato, de buscar os influenciadores, de acompanhar as entregas. Mas, obviamente, a estratégia ainda é desenvolvida pela Saint-Germain. Mas foi uma pessoa que foi treinada por mim. Então, eu consegui delegar muito essas funções e realmente delegar o operacional, que é a parte mais difícil, né, do marketing de influência. Então, essas meninas, elas têm metas semanais. Então, cada semana elas precisam entregar a cada pessoa do time 50 nomes de influenciadores. A gente analisa todos esses nomes e entende também as métricas daquele perfil. O valor que aquela influenciadora está cobrando, mas quais são as métricas daquele perfil. E, em cima disso, a gente vai dando ok nos perfis que a gente acredita que faz sentido com a nossa marca. Então, a gente tem uma pré-aprovação, no caso de todos esses perfis. Hoje, até por eu trabalhar muito com as redes sociais, muitos influenciadores grandes que a gente quer fechar, às vezes mais de 1, 2 milhões de seguidores, eu mesma faço essa abordagem no meu perfil pessoal. Então, muitos desses influenciadores que a gente trabalha foi de relacionamento que eu mesma fui criando com eles, né? Legal. Contando a minha história, eles foram até mesmo me seguindo nas redes sociais, acompanhando o meu conteúdo. Então, hoje, os grandes influenciadores eu ainda cuido bastante, mas os micro e pequenos influenciadores é mais o time da Manu. A gente faz essa aprovação de todos esses perfis e também as estratégias, né?
né? Se é um lançamento, se é uma ação promocional, quais produtos a gente vai estar enviando para aquele influenciador. O valor pago também, que isso é muito importante. Mas foi um alívio também muito grande, assim, quando a gente conseguiu terceirizar essa parte, porque eu percebo que cuidar de 60 influenciadores já me dava muita dor de cabeça. Imagino. Mas hoje em dia, cuidar de 400, de 500 influenciadores, que é o que a gente tem por mês, eu acho que precisaria, enfim, de 10 pessoas para conseguir gerenciar tudo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque às vezes chegam alguns clientes aqui na agência que querem, né, iniciar no digital, enfim, e vão atrás de influenciadores e a gente tem que explicar para eles como fazer essa seleção, porque tem muita gente que olha número de seguidor e às vezes a pessoa compra, não tem engajamento nenhum, cobra um valor, né, tipo, super alto e não entrega nada. Tem alguma dica que você poderia dar para o pessoal que está assistindo de como avaliar na hora de realmente se aquele influenciador é bom ou não, as métricas, enfim? Acho que tem duas estratégias que a gente utiliza muito aqui na Saint-Germain. A primeira delas é entender que a gente precisa contratar um influenciador que o meu público segue. Então, quando a gente vai contratar uma influenciadora para Saint-Germain, a gente não olha as influenciadoras que eu gosto e que eu identifico. A gente olha as influenciadoras que o meu público segue. Então, se você vende um produto para o público B, para o público C, é esse tipo de influenciador que você precisa buscar. As influenciadoras, os influenciadores em geral, eles têm que ser um reflexo do seu público. Então, muitas vezes as marcas não convertem com marketing de influência porque ficam contratando influenciadores que não representam o seu público. E, consequentemente, o público não vai se identificar com aquele perfil e não vai converter. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo é sempre analisar o engajamento daquele perfil a fundo. Então, o número de seguidores é a pior coisa que a gente pode analisar, porque muitas vezes, igual você falou, é comprado, ou às vezes a gente contrata uma influenciadora mulher e o público é 80% masculino, vamos supor, Sim. porque nem sempre é feminino. Então, eu vejo que pedir realmente as métricas daquele perfil, visualizações dos stories, isso é muito importante. Ali são as pessoas que acompanham aquele perfil diariamente, que olham o que Sim. aquela influenciadora posta. Então, não é o número de seguidores, e de fato acompanhar também aquele perfil. Hoje a gente tem um Instagram fechado que a gente só segue os influenciadores também que a gente quer trabalhar, que a gente gosta. Então, o nosso time ele fica olhando ali aquele perfil. Ah, essa influenciadora tá postando bastante rotina. Vamos encaixar um conteúdo em cima da rotina dela? Nossa, Ou, perfeito. essa influenciadora postou o jogo do Tigrinho. Já é uma influenciadora que a gente não vai querer trabalhar, não vai querer Sim. nossa imagem vinculada. Então, a gente gosta muito também de acompanhar esses perfis. A gente nunca fecha uma influenciadora por fechar. A gente tem que entender que é um relacionamento que a gente vai estar criando, é um investimento de marketing, então tem que levar aquilo a sério, não ficar contratando. Não é, na verdade, a quantidade de influenciadores que você contrata, mas sim a qualidade desses perfis que vão ter match ali com a sua marca, e com o seu produto. Não, e é perfeito pontuar isso, porque tem muita gente que ainda se ilude com isso, que precisa de, ah, não, porque isso aqui tem muitos seguidores, não sei o quê, E e às às vezes vezes não é vai converter comprado. nada. Não, e aí a pessoa vai lá, fecha 20, 30, 40 pessoas pro dia do lançamento, não vende nada. Aí, paga um post, mas não tem resultado nenhum, porque realmente, às vezes a pessoa não escuta, a gente Aham. orienta, né? Mas quando não escuta, o resultado é esse. E é legal você falar sobre isso, porque já tem experiência, né? Já vendeu milhões no teu e-commerce, trabalha com isso. E acho que é muito importante a gente falar. Mas vamos trocar um pouquinho dessa parte. Me conta por que vocês decidiram apostar no marketing de afiliados. Então, a gente começou com essa estratégia em 2024, é bem recente praticamente dentro da marca, e eu vejo que isso foi uma tendência que está muito forte lá fora. Então, muitas pessoas estão se afiliando às marcas, porque a gente percebe que quanto mais influenciador fica divulgando a nossa marca, no sentido que é um conteúdo muito comercial, as pessoas acabam não acreditando mais naquilo, não acreditando mais naquele produto. Então, por isso também que as nossas influenciadoras começaram a ter um conteúdo muito mais orgânico, muito mais Sim. natural, e, consequentemente, os afiliados também. Então, a gente percebe que, a partir do momento que tem pessoas comuns falando sobre minha marca, sobre o meu produto, muitas pessoas estavam se conectando com esse tipo de pessoa e estavam comprando muito mais a minha marca. Sim. E como esses afiliados, eles ganham comissão, então eles acabam postando muito conteúdo, porque eles querem ganhar aquele valor em cima das vendas. Então, a gente percebeu que era uma tendência muito forte lá fora. Tem inúmeras marcas brasileiras hoje que trabalham muito forte com afiliados e praticamente zero influenciadores. Então, principalmente produtos que têm uma taxa de recompra muito alta, são produtos essenciais para a gente trabalhar com o programa de afiliados, suplementos, enfim, esse tipo de produto. Então, eu vejo que a Saint-Germain até que demorou um tempo para trabalhar com o programa de afiliados. Hoje a gente faz um filtro, então não é qualquer pessoa Tá. que se afilia dentro da nossa marca. Ela se cadastra dentro da plataforma, a gente olha ali o perfil, tem um perfil aberto no Instagram,
enfim, seja uma pessoa que se conecta ali com o nosso produto, com a nossa marca, a gente já aceita, até mesmo sem mínimo de seguidores. E a pessoa ela vai criando conteúdo de uma forma muito natural e muito autêntica. Então, a gente viu que o marketing de influência, a gente consegue controlar muito, né? Essas pessoas, como elas vão falar da minha marca, como que elas vão mostrar o meu produto. Os afiliados, não. Mas, ao mesmo tempo, isso é algo muito positivo, porque a gente percebe que os afiliados, eles convertem muito de uma forma muito natural e muito autêntica. Então, eu vejo que é como se fosse um programa de vendedores. Eu acho que é dessa forma, assim, que a gente tem que olhar. A gente não tem que trabalhar com os afiliados só pensando em conteúdo, mas principalmente em trazer mais vendas, ser mais um canal de vendas para nossa marca. No ano de 2024, a gente pagou mais de 650 mil só em comissão para os afiliados. Então, eles venderam muito e uma comissão que varia entre 10, 15 a 20%. Então, eles trouxeram um faturamento bem relevante para a nossa marca. E nesse ano de 2024, a gente já está com 4.900 afiliados ativos ao mesmo tempo dentro da nossa marca. Que a nossa expectativa é chegar ali a 15 mil até o final do ano. Então, tem várias estratégias também que a gente utiliza para mostrar que a Saint-Germain trabalha com um programa de afiliados, para mostrar que a pessoa pode até ter uma renda extra divulgando a minha marca, divulgando o meu produto. Mas eu vejo que isso é indispensável para as marcas hoje em dia. Tem realmente comerciantes, pode-se dizer, na internet vendendo a sua marca. É porque hoje a gente joga muito o jogo da conexão, né? Então, a gente tem acesso a conteúdo 24 horas na nossa tela, que já não chama mais nossa atenção. Se é uma coisa forçada, não bate. Agora, se você vê várias pessoas falando sobre, né, o mesmo produto, é como se fosse um sinal divino. Aí você vê no tráfego também. E é até interessante, porque assim, não é só uma coisa que a Saint-Germain faz, né? É um pouco de Tem, tudo. tem o marketing de afiliados, aí tem os influenciadores, aí tem o tráfego também. A pessoa vai ser abordada em algum momento por aquilo ali, e ela vai Com saber que ela já, certeza. né, vai bater o olho e vai saber, já vi sobre isso, nossa, mas tal pessoa também estava falando. Então, conjunto que é muito legal, né? Mas assim, tem como separar quem realmente vai trazer resultado e quem só quer surfar na onda de vocês para dizer que tá usando o nome, enfim? Tem. Na verdade, a gente percebe que muitas vezes as pessoas se afiliam à nossa marca e elas não postam conteúdo. Então, às vezes posta uma vez ou outra, ou deixa ali um post fixado, por exemplo, no Instagram com o seu cupom. Então, a gente tem até mesmo uma regra, que é se aquele afiliado ele fica mais de 2 meses sem postar nada sobre o meu produto, sobre a minha marca, o cupom dele é desativado. Porque o intuito é, de fato, ter a pessoa comunicando a minha marca diariamente, semanalmente ali naquele perfil dela. Mesmo que, às vezes, é um público pequeno, mesmo que não tenha muitos seguidores, mas ter a minha marca sendo falada na internet. Então, muitos afiliados se afiliam à nossa marca, não criam conteúdo, não falam sobre a marca, e a gente percebe que, de fato, estamos surfando na onda. E muitas vezes, até quando eu crio conteúdo nas minhas redes sociais, mostrando o resultado dos afiliados, nossa, esse afiliado ganhou tanto de comissão. Aí vem essas pessoas, nossa, mas eu também estou no programa e não estou ganhando essa comissão. E aí, quando a gente vai analisar a pessoa, ela realmente não fez essa parte de vendas, de fato, né? Porque um Sim. afiliado, ele precisa fazer vendas para você e para sua marca. Então, eu vejo que é bem comum as pessoas surfarem e por isso que esse filtro que a gente faz de aceitar perfis que, enfim, tem um perfil aberto no Instagram, que posta um pouco ali seu dia a dia, são pessoas que provavelmente já vão, de fato, trabalhar para sua marca e não só, enfim, se afiliar, mas não vai criar nenhum conteúdo e não vai trazer vendas. Não faz nem sentido a pessoa Não. fazer isso, né? Mas é que, sei lá, deve contar para os outros, nossa, eu trabalho com a sua irmã. Deve ser Mas isso, né? acontece, Porque, com certeza, acontece bastante. oh, Jesus, povo, vamos trabalhar, né? Olha só, é, se uma empresa hoje quisesse começar nessa área, né, trabalhar com marketing de afiliados, precisa de uma estrutura mínima para implantar isso dentro de uma agência, de um e-commerce, enfim? Precisa. Eu vejo que o programa de afiliados nas marcas, ele está cada vez mais profissional. Então, hoje, tem pessoas que só trabalham praticamente com isso, sendo afiliadas de outras marcas. Então, acabam ganhando ali o seu salário em cima disso. Então, eu percebo que hoje isso é considerado como se fosse uma profissão de fato, ser afiliado a Sim. outras marcas. Então, eu vejo que, tendo uma estrutura básica, um sistema, por exemplo, isso é indispensável. Então, hoje a Saint-Germain tem um sistema que faz ele integração com a nossa plataforma no Bshop, que o nome do sistema é Parceirando. A pessoa se cadastra dentro dessa plataforma. Então, ali o nosso time, ele olha todos os perfis que fazem esse cadastramento. A partir do momento que ele é aceito dentro da plataforma, automaticamente gera um cupom de desconto para ele estar ali divulgando a minha marca. Esse cupom, ele já é vinculado com o meu site. Então, a partir do momento que sai uma venda no meu site com o cupom daquele afiliado, ele recebe uma notificação. Saiu uma venda com o seu cupom de desconto. E ele também assina ali um termo, onde tem essas regras básicas para divulgar a minha marca. Ah, não poder divulgar um concorrente, não poder subir anúncio de tráfego. Legal. Se ficar mais 2 meses sem postar, o seu cupom vai ser desativado. Então, são coisas básicas ali que a gente pede para que ele esteja ciente, como se fosse um termo de uso que a pessoa aceita. E daí, a pessoa se cadastra dentro do programa de afiliados.
E a partir do momento que começa a ter vendas, o próprio afiliado ele consegue visualizar a sua comissão. Então a gente percebe que quando a gente começou, a gente não tinha essa plataforma. A gente criou um grupo de WhatsApp, as pessoas entravam no grupo e a gente explicava por Meu ali. Deus. E começou a virar uma bola de neve. E era afiliado cobrando a comissão, e era afiliado que não vendia, e a gente não sabia como controlar isso. Então hoje a gente percebe que tendo essa plataforma, acaba sendo muito prático, porque o próprio afiliado ele já sabe quanto que vendeu, ele já sabe ali o valor que ele tem para sacar, então a gente coloca até um saque mínimo, um saque mínimo de R$ 200. E ele já sabe também o dia que ele vai receber aquela comissão. Então, não é porque uma venda saiu hoje, que hoje ele vai receber a comissão. Então, a gente coloca ele todo dia 5 que ele vai receber aquela comissão. Então, a gente percebe que virou uma estrutura muito mais profissional. E, consequentemente, as pessoas também querem se afiliar à nossa marca. No começo, a gente percebeu que, por não ter essa estrutura, os bons afiliados, eles iam embora. Porque eles estavam vendendo muito, mas eles sentiam que não tinha essa organização. Então, eles tinham medo de vender. Porque eles pensavam, nossa, mas eu vou vender e depois, será que vão pagar minha comissão? Eles estão com um monte de afiliados, todo mundo jogado, não tem uma organização, eles não sabem quem vão pagar, quem não vai pagar. Então, acaba, enfim, que não era, de fato, algo profissional. Então, a partir do momento que a gente estruturou muito isso, tanto ficou melhor para o meu time, porque antes eu precisava de 6 pessoas para cuidar só disso dentro da minha empresa, que era algo inviável. Hoje, a gente tem 2 pessoas que cuidam disso, porque é só acompanhar a plataforma. E também a gente percebe que os afiliados eles querem se afiliar mais à nossa marca por ter já essa organização. Então, acho que ter essa plataforma, ter uma plataforma de afiliados, que hoje existem inúmeras no mercado, eu acho que é essencial. Só uma observação. Tu falou que as pessoas não podem rodar anúncio, quem se afilia. Vocês conseguem identificar se eles fazem isso? A gente consegue. Quando a gente pesquisa na biblioteca de anúncios Saint-Germain, a gente consegue ver várias pessoas que estão divulgando a minha marca. Então, a gente percebeu que até os nossos atacadistas estavam fazendo isso, os nossos afiliados. Então, eles estavam competindo atenção comigo mesmo. Sim. E não fazia o menor sentido. Porque daí, às vezes, o meu tráfego ia ficar cada vez mais caro. Então, a gente conseguiu, até às vezes, como eu sou o público da minha marca, às vezes aparecia o próprio anúncio do afiliado para mim. Então, a gente começou a realmente tirar do ar. Hoje, até por ter um gerente de contas na Meta e tudo mais, a gente consegue derrubar os anúncios. Então, a gente derrubava o anúncio, mas às vezes o afiliado não entendia, achava que era um erro do sistema. E subia de novo. Aí, a gente colocou realmente como uma regra dentro do nosso programa. Então, a pessoa assina esse termo. E claro que a gente sempre fica de olho. Então, pelo menos uma vez por semana ali o time de afiliados fica de olho se tem algum anúncio rodando que não é da própria Saint-Germain. Perfeito, muito legal. E agora que a gente falou da Meta, que é o assunto que eu adoro, vamos falar um pouquinho sobre vocês, como que vocês foram selecionados, como que aconteceu tudo isso, um case de sucesso da Meta, muito legal. É muito legal, né? Aconteceu na metade ali de 2024, foi uma surpresa, porque na verdade foi um estudo de caso que a Meta fez, né? E, enfim, analisou vários e-commerces dessa parte de tráfego e viu realmente que a Saint-Germain se destacava de ter um resultado de conversão, né? Através desses anúncios. Eu vejo que é um reflexo da quantidade de criativos que a gente faz todos os meses. Então, como eu falei, às vezes a gente tem 800, 900 anúncios ativos ao mesmo tempo. Então, essa variedade de criativos é algo que é indispensável hoje. Mas eu vejo também que tem muitas estratégias que a gente aplica dentro. Então, a nossa marca é uma marca que é muito comercial. Então, a gente aprendeu a ter uma comunicação comercial da minha marca. Então, eu desenvolvi essa comunicação e até essas pessoas que a gente delegou as funções, a gente também percebeu que elas foram replicando muito essa minha comunicação que eu tinha na minha marca, né? Então, eu vejo que sair como case sucesso da Meta foi algo que foi muito importante também para nossa marca, para o time de marketing. Todo mundo ficou muito feliz para realmente entender que teve uma validação daquela estratégia que a gente achava que a gente ficava meio na dúvida se era uma estratégia ou não, de fato era e realmente funcionava. Então, acho que foi um reconhecimento bem importante, assim, para nossa marca, para a gente entender que a gente está no caminho certo. Ter muitas variedades, ter realmente uma comunicação muito clara sobre a nossa marca, porque a confusão, ela não gera essa conversão. Então, muitas vezes um criativo, ele tá lindo, mas a gente nem entende que aquela marca vende. Então, eu vejo que a gente tem hoje meio que um passo a passo, sabe? Para criar os criativos e por isso que eles performam tão bem. Nossa, e é verdade, os criativos de vocês são lindos porque eles são muito limpos, eles são cleans, então a mensagem é muito direta. Eu acho maravilhoso, né? Eu sou fã da marca mesmo. Mas isso é muito legal porque, assim, muitas vezes quando chega um cliente aqui, a gente fala que por mais que a gente goste de coisa, né, um visual bonito, depende da marca que é, às vezes tem criativos que são os mais feios e ruins que vão performar. Com certeza. Tem que testar todos. E tem muita gente que vem de outras empresas, inclusive empresas renomadas, as pessoas às vezes têm algum conflito, enfim, cai para cá. E a gente
identifica que o pessoal não tá rodando tanto criativo, não estão fazendo tantos testes. É como se, tipo assim, estivessem cansados de trabalhar, vamos rodar 4, 5 criativos e vai ser isso. E aí a pessoa que não entende se contenta com aquilo ali e fica com E isso. acha que é o certo. A gente tem um caso agora de um cliente que é aqui de Itajaí, veio de uma empresa que está em todo o país, enfim, eles estavam fazendo isso. Eles rodavam 4 criativos e aí os clientes que não entendiam achavam que era isso, questionavam, por que eu vejo de outras pessoas tantos criativos? Por que eles estão rodando assim, assado? Por que o nosso tá feio? Por que o nosso não tá assim? E totalmente diferente, não passava experiência do que eles realmente vendem, enfim. Aí a gente senta e explica, olha, eu não trabalho dessa forma, que a gente testa mais criativos, públicos, enfim, e isso é muito legal. Mas eu sempre falo também que a gente tem que testar o feio, por mais que, né, vocês Com já certeza. definiram que um visual mais bonito chama atenção, enfim, mas sempre tem que testar tudo para ver o que realmente funciona, né? Mas de tudo isso, tendo um criativo bonito, tendo toda essa parte estratégica, o que tu acha que fez realmente a campanha se destacar, assim, para ser um case da Meta? Eu vejo que 2 pontos. Essa variedade de criativos, então eles falaram muito no artigo sobre essa variedade, como é importante para as marcas entenderem. Como você falou, eu também subo muitos anúncios até hoje que eu particularmente acho feio, mas eu já sei que vai converter, então tá tudo certo. Principalmente os conteúdos na frente do espelho, sempre que eu faço no meu closet, há mais de 4 anos, sempre performam. Então, eu já cansei daquele formato, já cansei daquela fala, mas converte, então a gente vai continuar subindo. Mas eu vejo que essa variação de criativos é muito importante e também entender a estratégia por trás daquele conteúdo, né? Então, quando eu vou criar uma copy de um criativo, nos 3 primeiros segundos eu preciso falar sobre o lançamento ou sobre aquela ação promocional, então já passar a mensagem ali rápida. No meio eu explico sobre aquilo, então no lançamento, por exemplo, no meio do vídeo eu falo sobre, enfim, o nome do lançamento, o porquê que a gente criou aquele lançamento e tudo mais, e no fim sempre o CTA. Então foi meio que uma receita de bolo, e eles identificaram isso na Meta, que a maioria dos criativos que convertem, não só da Saint-Germain, mas de várias pessoas de e-commerce, seguem essa receita. Então, principalmente a mensagem inicial, ela tem que ser muito clara e muito objetiva. Eu não vou começar o meu anúncio falando relógio Houston Full Black. Vocês não sabem o que é relógio Houston Full Black. Mas se eu falar relógio masculino preto, é óbvio, a pessoa vai entender que é um relógio masculino preto. Sim. Então, eu vejo que, desde o começo da Saint-Germain, a gente foi muito objetivo. E a minha comunicação muito assim. Então, eu via que eu tinha muita facilidade para isso. Eu não encantava muito e usava palavras muito diferentes e termos muito... Enfim, porque o meu público também não era aquele. Então, eu vejo que seguir essa receitinha que a gente chama, principalmente com o nosso time de marketing, nos 3 primeiros segundos já falar daquela ação, já falar do lançamento, no meio explicar e no final sempre fazer um CTA, levar a pessoa pro site, levar a pessoa pro grupo VIP, enfim. E eu vejo que normalmente todos os criativos que têm essa receitinha, eles tendem a performar muito mais. A gente chega a subir conteúdo de branding? Chega. Às vezes que só tem uma musiquinha de fundo e que a gente não fala muito sobre nada, é mais uma música mesmo e mostrando um conteúdo bonito. Mas a gente percebe que é muito uma outra estratégia, muito mais branding de fato e trazer esse desejo pelo meu produto do que trazer venda, assim. Então depende muito também de qual estratégia a gente está buscando em cada momento também do nosso negócio. Cara, mas uma coisa interessante, tu falou que roda esses no teu closet, enfim. Tu não acha que é porque as pessoas compram hoje muito mais você do que a tua própria marca? Eu acredito que sim. Eu vejo um dos dados, a gente não tem a fundo, né, isso, porque é muito difícil de metrificar, mas a gente percebe que a partir do momento que eu comecei a criar muito conteúdo para as redes sociais e mostrar a minha cara por trás da Saint-Germain, até a nossa taxa de recompra, ela melhorou muito, porque o nicho de relógio era muito baixa a taxa de recompra. A pessoa comprou um relógio pronto. Sim. Então, eu vejo que realmente as pessoas começaram a ficar mais fãs da marca. Escutando a minha história, escutando o meu dia a dia, acompanhando a minha rotina. Então, eu vejo sim que, enfim, performou muito melhor também os meus criativos quando a minha marca começou a ficar, o meu rosto começou a ficar mais conhecido. Mas eu vejo também por ser uma pessoa que vende muito meu produto. Então, eu acredito muito na minha marca. Então, acaba que fazer um anúncio ali com aquela... Enfim, com aquele gás, com aquela emoção. E as meninas do marketing, elas brincam que eu sou muito comercial. Então, os meus criativos nunca são branding, sempre são comercial. Sim. E eu vejo que o meu público, principalmente, ele se identifica muito com isso, né? O público da Saint-Germain. E eu acho também que um conteúdo, às vezes num closet, vai criar muito mais uma conexão do que às vezes num estúdio com fundo branco. Então, eu vejo que às vezes a gente pega ainda relógios, as meninas do marketing vão, grava na sua casa. Grava, enfim, antes de ir pra balada, antes de ir pra uma festa, onde você vai estar, tipo, bem natural, mas como se fosse uma amiga, assim, sabe?
Então, a gente percebe que isso também cria uma conexão bem legal com o público e, consequentemente, acaba performando bem melhor. Se a gente for parar para analisar, vocês usam várias estratégias, né? Uhum. Então, assim, são muitas coisas muito bem feitas que estão fazendo hoje a Saint-Germain e vocês estão super de parabéns. Mas, para a gente falar ainda um pouquinho sobre o tráfego, quais são os pilares que você acredita que não podem faltar? Realmente, assim, quando a gente está falando, por mais que já tenha falado, né, que é como se fosse uma receita que vocês usam hoje, o que é essencial que quem está em casa poderia utilizar, assim, que não pode faltar no tráfego? O que não pode faltar é toda semana enviar novos criativos. Isso, quando eu falo até para os meus alunos de Clientes, mentoria, eles ficam assim, escutem. toda semana? Mas eu não tenho tempo. Eu falo, toda semana, não importa o que aconteça. É Natal, é Ano Novo, é Dia das Mães, é Dia dos Pais, toda semana. Normalmente, toda sexta ou todo sábado, a gente envia uma pasta com novos criativos para o nosso gestor subir aqueles anúncios. Muitas vezes, a gente não vai ter nada novo para comunicar na nossa marca em uma semana. Às vezes eu não lancei nada, às vezes eu não estou com nenhuma ação promocional, mas a gente pega, às vezes, os nossos best-sellers, ou até mesmo produtos que estão na aba sale do site, e a gente faz mais anúncios e mais criativos em cima daquilo, variações em cima daquilo. Então, eu vejo que toda semana enviar criativos é indispensável. Claro que depende muito da sua verba de marketing, né? Então, a Saint-Germain tem um investimento mais alto em tráfego e por isso que a gente precisa subir 800 vídeos, 900 vídeos ao mesmo tempo. Mas tem marcas que não investem tanto que, às vezes, 10 criativos por semana já sejam o suficiente. Mas eu vejo que enviar semanalmente é muito importante porque não tem como o gestor fazer um bom trabalho se ele não tem nem outros testes, né, para validar. Às vezes eu vou enviar uma pasta ali pro meu gestor na sexta-feira, ele vai chegar na outra sexta ou na quinta-feira e vai falar, olha, tudo foi ruim, não performou nada. Só que ele vai ter outra pasta em seguida para subir novos anúncios e testar mais conteúdos. Então, eu vejo que é sempre importante a gente contratar, obviamente, um bom gestor, mas dar na mão dessa pessoa material para ele conseguir trabalhar, obviamente. Então, enviar esses criativos semanalmente, é algo que a Saint-Germain sempre faz há mais de 4 anos. E também entender que não é porque você está trabalhando uma estratégia que a outra se anula. Então, eu vejo que isso também é uma dor muito forte dos lojistas. Faça um lançamento, todos os produtos param de vender. Por quê? Porque às vezes pausa os anúncios daqueles outros produtos. Sim. Então, a Saint-Germain agora estava na campanha de Páscoa, enfim, a gente estava também fazendo uma ação de 4 do 4, que foi muito forte. Mesmo assim, anúncios de best-seller continuaram rodando, anúncios da aba sale continuaram rodando, anúncios de lançamento. Então, o último lançamento, já faz um mês que eu fiz o lançamento, mas ainda é o lançamento da sua marca. Estavam rodando. Então, às vezes, na nossa biblioteca de anúncio, tem 5, 6 conteúdos diferentes rodando ao mesmo tempo. Então, não é 800 vídeos de uma ação promocional. Sim. 800 vídeos em vários assuntos diferentes. Então, eu vejo que isso também é muito importante, assim. Enviar semanalmente e sempre ter coisas rodando da sua marca, principalmente dos best-sellers, né? Porque eles são produtos iscas da nossa marca, eles precisam ser sempre evidenciados. Então, eu vejo que esses best-sellers, eles sempre continuam rodando. Tem anúncio meu rodando desde 2021. Onde eu tava loira, completamente diferente. E eles continuam performando até hoje. É um dos anúncios que mais convertem. Mas porque a gente foi testando muita coisa e validando muita coisa. E se aquele anúncio é um anúncio campeão, por que a gente vai pausar ele, né? Sim. É o gestor de tráfego mais feliz do mundo, é o da Uana. Ele recebe sempre, toda semana, os Mas conteúdos antes, atualizados. isso é até interessante compartilhar. Quando eu comecei a marca, ele cobrava muito conteúdo. Sempre cobrou, muito. Até porque ele já era um gestor mais conhecido, assim, mais conhecido não, porque ele não é famoso. Mas eu digo que ele já trabalhava com muitos e-commerce, então ele já entendia como que funcionava. E ele falava, nossa, vocês têm que produzir mais vídeos, vocês têm que produzir mais vídeos. Eu tô com esses mesmos criativos há 10 dias, há 15 dias. Então, foi praticamente ali uns 6 meses, ele brigando com a gente, até que a gente entendeu, não, eu preciso de fato me dedicar. Então, no começo da Saint-Germain, todo sábado, eu fiquei praticamente os 2 primeiros anos da Saint-Germain. Eu lembro que era sempre sábado, os meus dias de gravação, eu ficava o dia inteiro gravando conteúdo. Aí eu tirava um único dia, que era bem mais prático, né, do que fazer todo dia a mesma coisa, até porque eu tinha outras inúmeras funções dentro da marca, mas ele puxou muito a nossa orelha, e por isso que a gente aprendeu também. Não, mas é uma dificuldade que é incrível, eu não sei o que acontece. É que eu acho que, assim, muitas pessoas ainda não entendem, igual você falou, Não demorou entendem. 6 meses ali para entender que isso era essencial. E, às vezes, a pessoa não entende, fala, tipo, quer que o tráfego tenha resultado, mas não quer também entregar a parte dela. Aqui na agência ainda a gente faz um pouco diferente, né? Porque as campanhas nossas, como a gente acaba pegando o serviço de tráfego e social media também, a gente ajuda o cliente também nessa parte de captação, roteirização, edição. E ainda assim, muitas vezes é difícil, porque tem clientes, vou usar uma cliente minha que ela sabe. Tem clientes, por exemplo, esse ano uma das nossas clientes não quis gravar a campanha de Páscoa. Ela quis usar a mesma campanha de Páscoa do ano passado.
Daí, depois ela veio falar pra gente que esgotou tudo, tava Aham. bom, só que não estava igual ao ano passado. Mas eu falei pra ela, se eu acompanhasse uma loja de roupa que estivesse usando a mesma campanha do ano passado, eu não compraria, porque era a mesma coisa. E não Óbvio. era uma loja de roupa, era diferente, são coisas de Páscoa Aham. realmente, sabe? Que ela vende, enfim. Mas daí ela falou, mas eu entendo eles. Eu entendo que todo mundo cansa, mas cada um tem que fazer o seu papel, né? Pra funcionar. Com certeza. Não dá pra só ficar reciclando o conteúdo que a Ah, gente ama. imagina se tu tivesse os 4 anos rodando sempre a mesma coisa. Não, não. O povo ia encher o saco, tem que sempre ter Óbvio. novidade. E tem alguma métrica que você acompanha, você especificamente, assim, não pode faltar? Sempre olha essa métrica específica nas campanhas? É uma das coisas que eu digo nesses últimos tempos, que depende muito da fase que a gente está dentro da marca. Mas a gente tem analisado muito a taxa de conversão do site, porque fazem praticamente uns 5 meses só que eu mudei completamente o layout do meu site. Então a gente estava com muito medo de abaixar a taxa de conversão. Então a gente foi arrumando muito ao longo desses 5 meses, né, que se passaram. Mas a taxa de conversão é algo que a gente analisa muito. E o tempo que o cliente ele fica com a gente, né? Então aquele tempo realmente que a pessoa faz a primeira compra e depois o tempo que ela vai fazer a segunda compra. Eu vejo que o nosso tempo era de praticamente 9 meses, 10 meses. Então, era um tempo muito longo. Então, é muito difícil a gente conseguir depois tentar vender para uma pessoa que ela já está mais de 10 meses, praticamente um ano sem comprar da nossa marca. Então, era quase considerado um cliente novo. Então, a gente percebeu que isso também é algo que a gente foi melhorando muito, assim, ao longo desses últimos tempos dentro da marca. Eu vejo que ROI, ele é algo que normalmente as pessoas são muito apegadas a isso, mas, assim, eu vejo que às vezes, até a fundo, quando a gente analisa isso, ele é um dado que ele não é tão profundo. Tipo, a gente tem muitas outras vertentes que são importantes para uma marca. E às vezes a gente, principalmente no ramo assim de e-commerce, a gente tem até um grupo que chama Elite, que é um grupo que eu criei só para proprietários de lojas online, que tem um faturamento acima de 400, 500 mil reais. E eles ficam, nossa, mas qual que tá o ROI da tua empresa? Qual que tá o ROI da tua empresa? Eu falo, gente, se vocês olharem o meu ROI, vocês vão achar um ROI às vezes muito baixo. Perto do seu ROI, que às vezes pode ser 10 vezes maior do que o meu. E não tem absolutamente nada a ver. Ou às vezes até eu vou achar o ROI da pessoa muito baixo, para ela tá tudo certo, tá bom? Então eu vejo que até essa parte de ROI, eu vejo que quem não entende muito de tráfego que acaba se apegando só nisso. Sim. Sendo que tem outras coisas que são muito mais importantes. O custo de aquisição. Às vezes a pessoa paga caríssimo no custo de aquisição e, consequentemente, o ROI tá melhor. Então, tem muitas coisas que a gente precisa analisar. Mas eu vejo que esses dois pontos é o que a gente mais está analisando nesses últimos meses dentro da marca, que é o que a gente quer melhorar cada vez mais. Taxa de conversão do site e o tempo ali que o cliente ele volta a comprar da minha marca. Bem importante mesmo isso que tu falou, as pessoas são bem apegadas. Acho que depende também de cada empresa, né? Cada um fica... E o ROI, ele é de acordo também com cada realidade de negócio. Às vezes, o meu negócio, ele precisa ter um ROI de 5, vamos supor. Mas o seu negócio, para ele dar lucro, ele precisa ter um ROI de 10, de 15, de 20. Então, eu vejo, principalmente no meu nicho, não tem uma semana que eles não mandam no grupo. Como que tá o ROI aí? Gente, o que vai importar se a gente vende coisas completamente diferentes para públicos completamente diferentes? Sim. Então, enfim, acho que tem outras vertentes, assim, que são mais importantes. E como a Saint-Germain tem um investimento alto em tráfego, principalmente em ações promocionais, a aniversário da marca, por exemplo, que é só 48 horas, a gente tem despertador no celular, a cada 1 hora a gente fica olhando o dashboard de tráfego e analisando todos os dados. Então, tá boa a campanha, eu falo pro gestor, pode subir a verba. Tá ruim, segura a verba que eu não quero arriscar. Ou até mesmo quando a gente vê que o operacional não tá suportando, na Black Friday do ano passado, a gente não vendeu mais porque a gente pausou as vendas. A gente falou, não tem como. Eu já tô com o pedido atrasado aí mais de uma semana, eu não consigo. Então, eu cheguei pro meu gestor e falei, vamos pausar as campanhas de Black, vamos deixar uma verba bem mínima para realmente ter vendas mais pingadas, mas aquele boom de vendas eu não consigo mais suportar. Então, eu vejo que é bem importante também o dono do e-commerce, o dono do negócio, acompanhar muito a parte de tráfego. E até entender, eu não entendia nada de tráfego. Eu fui aprendendo com o meu gestor. Então, questionando ele, quais são as métricas que são importantes eu analisar? O que você acredita que eu posso melhorar dentro da minha marca? Então, esses dois pontos, taxa de conversão e até o tempo que o cliente volta a comprar de mim, são métricas que o meu gestor falou para mim. Ana, 10 meses uma pessoa recomprar de você é praticamente um cliente novo. Vocês precisam trabalhar em cima disso. Então, eu fui trocando muito e aprendendo. E eu sempre vejo que o proprietário da loja online ele nunca vai ser um gestor. Então, não adianta
a gente está contratando uma pessoa, a gente está confiando naquele serviço. Sim. E se está mostrando ali que tem conhecimento na área, que tem, enfim, know-how para falar sobre aquilo, a gente também precisa confiar. Então, principalmente no primeiro ano que eu trabalhei com o meu gestor, eu não sabia nada. Eu confiei 100% no trabalho dele e 100% em todos os feedbacks que ele foi dando para mim. Então, eu vejo que a gente precisa contratar um bom profissional e confiar nessa pessoa. Se ela está falando que é para produzir mais criativos, produza mais criativos. Se ela está falando que precisa melhorar o ROI, o que a gente pode fazer para melhorar o ROI? Então, eu vejo que é uma troca. Eu vejo que o gestor ele tem que ser muito amigo dos negócios, né? Sim. Para realmente, enfim, hoje é praticamente impossível crescer de forma orgânica. Então, o gestor ele tem que ser muito próximo do lojista, do dono do negócio ali, para que seja realmente um trabalho em equipe. Mas isso é muito importante, Ana, porque hoje você já se posiciona dessa forma, que entende realmente, dá a importância disso para a tua marca, mas muitas pessoas, ainda que grandes, talvez não entendam. E acho que é por isso, aí que vive esse conflito entre gestor, né? Não é para existir um conflito, mas precisa ser uma Existe, parceria, né? Só que o legal do teu negócio é que, tipo assim, o tráfego anda muito bem porque vocês são muito empenhados também, né? Não só tu, mas toda a tua equipe, dá pra ver em todas as ações. Você falando agora, mas a gente acompanhando por fora também, vendo de longe o que acontece, um pouquinho dos bastidores. É muito legal. Tipo, o aniversário de vocês, tudo que vocês postavam era super estratégico. Às vezes, quando vocês colocam alguma coisa que vai ter uma novidade, depois vão lá e tiram e todo mundo fica procurando o que que é, o que que não é. Então, vocês, em cada coisinha que vocês fazem, vocês são muito estratégicos. Isso é muito legal. Então, esse empenho de vocês, junto com toda a equipe que trabalha, né, com vocês, é o que faz realmente Com certeza, funcionar e por isso que dá tão certo, né? com Mas, certeza. assim, deu muito certo até agora com tudo isso. Mas o que tu acredita que vai funcionar daqui para frente? Tens alguma aposta, assim, para futuro, para o marketing, para e-commerce? O que tu acha que tá vindo por aí? Eu vejo, até comparando a 4 anos atrás, quando eu comecei a minha marca, que eu comecei ela na pandemia, né? Então, a gente surfou a onda do anúncio muito barato. Uhum. Então, a gente conseguia adquirir muitas pessoas novas para nossa base de clientes e o investimento não era tão alto. Eu vejo que hoje, se eu fosse investir a mesma coisa, se eu fosse querer adquirir a mesma base de clientes, às vezes eu teria que investir o dobro do que eu investi no começo da minha marca. Então, eu vejo que os anúncios estão cada vez mais caros. Investir em marketing. Então, cada vez mais trabalhar com influenciadores, com afiliados, eu acho que é uma tendência cada vez mais forte. Acredito sim que a partir do momento que pode virar uma chave e a gente trabalhar mais com afiliados e com influenciadores do que com tráfego pago, pelo custo de tráfego que está ficando muito caro, muito alto. Mas uma das tendências que eu aposto e falo com todos os meus amigos, enfim, de e-commerce, é que eu acredito que o marketplace vai tomar a frente. Eu acredito que, enfim, nos próximos anos, assim, a gente vai acabar vendendo muito mais em marketplace do que dentro do nosso site. É uma tendência muito forte. As marcas de marketplace, né? Mercado Livre, Shopee, Sim. Amazon, Shein, vieram para o Brasil muito forte de investimento. Então, eu vejo que é uma tendência que já acontece muito forte lá fora. Os clientes, eles gostam muito dessa experiência, principalmente, posso dizer, com o Mercado Livre. É muito fácil comprar no Mercado Livre. É muito confiável, a gente fala. Sim. A logística é muito prática. Você quer devolver, não tem que falar com ninguém. Você só coloca ali no Mercado Livre que quer devolver e devolve. Então, é muito mais prático para a experiência do cliente comprar em marketplace. Sim. Então, desde ali do ano passado e principalmente agora nesse ano de 2025, a San Germain tá assim, com todas as fichas colocadas em marketplace. A gente está crescendo muito dentro das plataformas, porque a gente entende que o nosso público vai estar ali futuramente. Então, se a gente não criar um perfil forte dentro daquela plataforma e não aprender a jogar aquele jogo, às vezes daqui 2 anos a gente vai estar para trás. Uhum. Então, a gente está realmente apostando muito nisso. Acredito sim que vai ter um momento que vai virar essa chave. Então, é um momento mesmo de e-commerce e lojas se posicionarem dentro das plataformas. E eu também entendo que é um processo, né? Igual o e-commerce. Às vezes a gente Uhum. demora 1 ano, 2 anos para patinar mesmo o nosso e-commerce e começar a ter bastante resultado. Então eu vejo que é o momento de os lojistas arriscarem ali, porque ó, tem muito potencial de crescimento. E vocês já estão posicionados nesses marketplaces? E isso, a gente está em 8 no momento. O mais Nossa. forte é Mercado Livre, Amazon e Shopee. O Mercado Livre mesmo, pra gente, assim, no mês de março, a gente bateu mais de 1,5 milhão de faturamento somente no Mercado Só no Livre. Mercado Livre. E o mais engraçado é que de todas essas pessoas que a gente vende, 3% são pessoas que já conheciam a minha marca e já tinham comprado de mim. Ou dentro do meu site, ou através do meu ponto físico. Então, a gente não consegue ver exatamente de onde aquela pessoa veio, mas só 3% das pessoas, no mês de março, no caso, eram pessoas que já conheciam a minha marca. Então, eu vi que eu atingi um público completamente diferente dentro dos marketplaces.
E até mesmo, uma das coisas que a gente percebeu que foi muito boa para a marca, é que muitas vezes um produto que ele tá na aba sale do meu site, eu coloco no Marketplace e ele vende igual água. E às vezes eu tô parado em estoque 3, 4, 5 meses aquele produto. Os best sellers vendem muito nos Marketplace, às vezes 3 produtos. E às vezes os outros 10 produtos vendem mais dentro do meu site. Então a gente percebe que eu até vendo produtos diferentes dentro das plataformas e dentro do meu site. Então isso acaba compensando também pro meu estoque, acaba ficando muito mais saudável. Então, principalmente a parte ali de desovar estoque que a gente chama, os produtos que estão ali parados em estoque há muito tempo, a gente colocou no Marketplace e vendeu, tipo, muito rápido. E, claro, né, os nossos best-sellers, que ainda são os que mais vendem. Mas você chega a perceber alguma diferença de idade, assim, entre pessoas que compram no site e... no Mercado Livre, por exemplo? São bem parecidos, mas a gente percebe que no Marketplace é um público um pouquinho mais velho. Um pouco mais velho. Legal. São produtos, são pessoas, às vezes, que não conhecem a nossa marca no digital. Acaba pesquisando o relógio masculino, por exemplo, no Mercado Livre, e acaba aparecendo nosso perfil como loja oficial e dando uma chance ali para comprar de uma marca nova. Muitas vezes não são pessoas que acompanham a nossa marca, que seguem a nossa marca. Sim. Então, por isso que eu falo que é muito interessante, porque a gente atingiu um público muito novo. Que a gente, às vezes, não iria atingir se a gente não tivesse nos marketplaces. É legal, que vendo de fora, assim, parece um público bem jovem de vocês mesmo e tudo mais. E aí, quando a gente fala, assim, dessas plataformas, alguém para comprar um relógio no Mercado Livre já, tipo, dá a ideia de ser uma pessoa um pouco mais velha. Sim. Por isso que eu fiz a pergunta. E uma coisa que a gente não tinha conversado ainda direito sobre isso, mas a gente está muito na era da tecnologia agora, inteligência artificial, tudo. Tem muitas marcas que têm trocado as campanhas que elas faziam publicitárias grandes, enormes, por inteligência artificial. Vocês já testaram alguma coisa? Estão pensando em testar ou não querem ir por esse caminho? Então, eu confesso que eu sou um pouco, enfim, receosa, assim, de ir para esse caminho. Eu vejo que tudo tem um limite, assim. Sim. Eu acho ainda que, principalmente a gente que não é um e-commerce tão grande, às vezes como uma Arezzo, como uma Schutz, por exemplo, dando exemplo de sapato, a gente tem que cuidar um pouco com isso. Porque muitas vezes essas inteligências artificiais em marketing, alinhada a marketing, é muito branding, muito posicionamento de marca. Então, para chamar atenção, para encantar o público. Mas, às vezes, não vai trazer vendas. Mas é um e-commerce, às vezes, tão grande, uma marca tão grande, que, às vezes, não é o foco dela. Então, eu vejo que a inteligência artificial, ela é importante. Mas a gente ainda precisa fazer um filtro com a nossa realidade. Eu vejo que tem muitos e-commerces do tamanho da Saint-Germain, ou, enfim, menores que a Saint-Germain, que querem trocar tudo por inteligência artificial. E, eu não quero mais atendente, eu quero o chat automatizado, eu quero criar campanhas em IA. E às vezes não é o que vai trazer resultado para sua marca, porque às vezes a sua marca ela não tá nem pronta ainda para já fazer essa virada de chave, sabe? Então, eu confesso que eu ainda não sou tão a favor de a gente implementar em tantas coisas ainda dentro da nossa marca. Do atendimento é importante, mas eu vejo que tem um momento que a pessoa precisa falar com o humano. Sim. Isso eu percebo muito nos nossos atendimentos. Às vezes a pessoa fala, mas eu tô falando com um robô ou eu tô falando com uma pessoa? Então, as pessoas têm um pouco desse receio, sabe? Então, mesmo que muitas vezes, mas imita a sua voz no áudio e tudo mais, eu acho que às vezes o IA, ele vai ser algo que você vai programar. E tudo que sai daquela programação, às vezes vai dar uma resposta vaga para aquela pessoa. Então, eu acho que ainda tem um limite. A gente usa para algumas coisas, principalmente para desenvolvimento de anúncios de tráfego pago, às vezes campanhas, estratégias, shooting, onde a gente precisa estipular ali, eu tenho esse lançamento, eu quero representar um relógio vintage, por exemplo. Daí eu dou algumas informações para o chat e ele mesmo conta uma história. Ele cria um storytelling daquilo. A gente faz muito, isso funciona muito. Organizar as nossas demandas, enfim, o chat hoje ajuda muito a gente em várias coisas. Mas eu acho que virar realmente essa chave, eu vejo que só negócios muito grandes e muito estruturados. E que muitas vezes não vão focar em vendas, mas sim focar em brand. Mas é interessante, porque às vezes ir na contramão pode ser o certo também, né? Porque a gente tá falando muito ainda de conexão e tudo mais. Se a gente perde tudo isso que tu construiu, A gente toda tá essa começando rede, né? agora a tentar se conectar. Aí a gente já vai pra inteligência. Não faz sentido, né? Realmente. Tem alguma tendência ou alguma ferramenta que você tá de olho ou acredita que vai explodir aí em frente? A gente fez uma reunião semana passada com o TikTok Shop. A Saint-Germain foi uma das marcas selecionadas para testar a plataforma. Então, durante todo o mês de maio, a Saint-Germain e mais 9 outros lojistas vão testar a plataforma. A gente está cadastrando agora o produto dentro do TikTok Shop e tudo mais. E a gente vai dar nossa opinião e, obviamente, falar os pontos positivos, os pontos negativos. E eu vejo, sim, que é um baita de potencial. Até compartilhando um pouco o que eu acredito, né, nesse mercado. Conversando bastante com o time do TikTok, eles percebem que eles querem tirar um pouco essa imagem de dancinha, de conteúdo, de futilidade. E trazer realmente, acho que
Eles não falam isso, mas como se fosse um concorrente pro Instagram. Porque o Instagram já tem a sua sacolinha ali há muito tempo. Então, eu acho que eles estão migrando um pouco mais para se tornar esse TikTok Shop algo, uma plataforma realmente muito relevante para conteúdo e realmente para as pessoas fazerem compras. Então, a nossa aposta vai ser posicionar muito os afiliados, os influenciadores dentro dessa plataforma para que eles mesmos consigam divulgar a nossa marca e divulgar o nosso produto. E a própria pessoa vai conseguir ver o catálogo de produtos ali. Então, diferente agora, por exemplo, a gente faz uma publicidade dentro do TikTok e a pessoa ela coloca o arroba do perfil da Saint-Germain e o link e o cupom. Mas não tem um link ali para ela clicar e entrar no nosso site. Então, acaba que muitas vezes essa jornada do cliente ela é perdida, porque a pessoa tem que entrar no perfil, clicar no link da bio e aí sim acessar o meu site. Então, agora vai ser muito mais prático. Então, eu acho que o TikTok Shop e a Saint-Germain estão botando muita aposta. A gente vai entrar muito forte com os influenciadores dentro da plataforma, divulgando o lançamento do TikTok Shop. Então, a Saint-Germain é vinculada com o TikTok Shop. E eu vejo realmente que vai ser uma tendência, assim, bem forte. Igual o Instagram, né? Hoje, a Saint-Germain é uma marca que vende muito através do Instagram, mas não é 100% das nossas vendas que vêm através do Instagram. Sim. Mas eu conheço vários lojistas que 90%, 95% das vendas vêm através do Instagram. Então, praticamente não investem em tráfego e todo o público que entra no Instagram é o público que compra da marca. Então, eu acho que isso também vai ser uma tendência bem forte para o TikTok Shop. E claro que o intuito deles é a gente fazer anúncio dentro da plataforma. Então, isso também é algo bem interessante. Mas essa, com certeza, é uma das minhas apostas. Assim, no final de maio é que o TikTok Shop vai ficar aberto para todo mundo, mas no começo ali, acho que dia 6 de maio, que a gente já vai fazer o lançamento da Saint-Germain junto com o TikTok. Mas vocês não investem ainda em tráfego lá dentro, ou já? A gente investe, Já. mas ele é um tráfego que a gente não consegue metrificar tanto a fundo, né? Porque a pessoa não fica dentro da plataforma, né? Então, enfim, acaba sendo mais para posicionamento de marca assim Sim. mesmo. Eles querem que é como se fosse um perfil de marketplace. Então, eles querem que a pessoa ela acesse a página da Saint-Germain dentro do TikTok. Sim. Então, como se a Saint-Germain tivesse um perfil oficial da marca dentro do TikTok Shop. E, enfim, vai ter... É bem mais no estilo de marketplace do que no estilo do Instagram, que é só uma sacolinha, sabe? Sim. Só que eles não vão cuidar da logística, de nada disso. Mas até o TikTok, ele vai ter integração com o nosso sistema RP, para dar baixa quando faz essa venda. Nossa, Então, é algo bem entendi. mais complexo, assim. Isso já está sendo testado lá fora, né? Já existe TikTok Shop há uns 8, 9 meses lá nos Estados Unidos, mas eles demoraram muito para trazer isso para o Brasil. Mas agora, em maio, vai ser lançado. Eu acho bem legal. Eu não sou muito da era do TikTok. Eu ainda vejo uma coisa ou outra assim, mas não tenho esse hábito. Só que as meninas aqui são um pouco mais novas e aí são muito de assistir Eu reviews, sou uma pessoa que sou tudo. viciada em TikTok. Eu nunca fico no Reels do Instagram, eu fico no TikTok. Então, e aí tem muito review, tem muita coisa assim, eu acho que é legal. Imagina, tipo, trazer toda essa tua base, tudo isso lá pra dentro, né? E o pessoal conseguir já ir direto pra fazer a Com compra, isso certeza. vai te ajudar bastante, né? Com certeza. E é um público também mais jovem, né? Tem todo mundo, mas Tem todo eu mundo, acho muito mas mais é um jovem, público né? mais jovem. E o intuito mesmo do TikTok, quando a gente teve essa reunião com eles, eles entenderam também que a geração Z é uma geração que é muito prática, muito didática. Então, essa jornada muito longa de clicar no arroba da marca, clicar na bio, a pessoa já desistia. A geração Z já desistia. Então, a gente percebe que é muito mais prático clicar num botão e comprar. Então, o intuito do TikTok é exatamente esse, deixar uma compra muito rápida e muito prática. Então, eu vejo que eles desenvolveram principalmente esse produto focado nessa geração. Uma geração que é muito difícil a gente atingir. Porque eles não são fiéis às marcas. O que é trend hoje, amanhã já não é. E o que é uma marca que tá bombando hoje, amanhã eles já cancelam. Então, é de muito difícil trabalhar com essa geração. Mas é uma geração que a gente precisa atingir, né? Quanto mais a gente atingir público novo, melhor. Então, eu vejo que é bem interessante, assim, a gente tá alinhado que... É isso que eu falo também pro time da Saint-Germain, que cada canal de venda tem a sua estratégia. Sim. O ponto físico, a gente atinge um público muito diferente do site, muito diferente do marketplace. Acredito agora que o TikTok Shop também vai ser um público diferente. Então, cada canal de venda é um público novo que às vezes você jamais iria conseguir atingir. E a gente, como lojista, como dono de e-commerce, é muito bom pra gente ter vários canais de vendas. Sim. Porque às vezes o site não tá indo bem, às vezes o site, enfim, a gente não consegue atingir aquele público e, enfim, a gente não consegue bater nossa meta de faturamento. Mas quando a gente tem vários canais de vendas, vem um pouco dali, um pouco daqui, um pouco dali, no fim, a gente consegue bater nossa meta, consegue atingir aquele resultado, a gente não fica refém de um único canal de vendas. Principalmente há uns 2 anos atrás, ali, quando a internet ainda estava bem... Principalmente essa parte de e-commerce estava dando muito problema de integração e tudo mais. Eu vejo na Black, a gente ficou, acho que em 2021, com um site na Black Friday fora do ar por mais de 10 horas. Isso é loucura.
quanto faturamento a gente não perde. Sim. E não foi assim só Saint-Germain, foi praticamente todos os e-commerce que eu conhecia estavam fora do ar de diferentes plataformas, diferentes formas, porque acho que não estava nem preparado depois da pandemia de levar essa base tão forte para a Sim. internet. Então, para o lojista, ficar 10 horas sem ter como vender, isso é algo que é inviável. Uhum. Então, acho que é muito importante também a gente abrir um pouco a nossa cabeça, ter esse leque maior de canais de vendas, porque isso é muito bom, assim, para nossa saúde mental também. Sim, oh, Ana, é muito legal, assim, toda a trajetória de vocês, toda a história de vocês, tudo que vocês construíram, né? Mas eu fico tentando entender, porque eu já fico meio doida com tanta coisa que eu tenho para fazer, mas aqui dentro. Mas como vocês conseguem conciliar tudo isso, de lembrar de ver as coisas do ponto físico, do e-commerce, do marketplace? Tem uma equipe muito grande para isso? Tu mesmo vai lá para ver cada um desses passos? Bem interessante essa pergunta. Eu vejo que eu, mesmo se eu quisesse, não teria como eu dar conta de tudo. Hoje a gente tem muitos líderes e gerentes para cada área dentro da Saint-Germain, e o meu trabalho e do meu sócio é muito gerenciar essas pessoas. Desenvolver as estratégias, obviamente, mas delegar essas funções. Então, muitas vezes eu vejo que o lojista, o dono do e-commerce, ele fica muito preocupado com, enfim, coisas de logística, de operacional, e que são importantes, obviamente, mas isso acaba deixando a gente sem tempo hábil para a gente conseguir focar naquilo que é importante. Uhum. Então, a partir ali de 2023, quando eu senti que a gente estava começando a patinar muito no nosso faturamento, por a gente não ter essas funções e delegar muito, a gente percebeu que era o momento de a gente virar essa chave. Então, a gente tem uma diretora que a gente fala que é o nosso braço direito, esquerdo, perna, tudo, que ela cuida de várias áreas dentro da Saint-Germain, de todas as áreas praticamente. Então, a minha comunicação é muito com ela. E hoje não tem. Eu acho que, na verdade, tem uma única área da Saint-Germain, que é a parte estratégica de ações promocionais, de lançamento de produto, que não é terceirizada, mas hoje eu já terceirizei até a parte de importação. Então, eu tenho uma pessoa que fica falando com os meus fornecedores, cuidando das ordens que a gente chama, né, do estoque que vai chegar, o estoque que atrasou, a aprovação de produto, porque eu vejo que a gente, como proprietário, a gente precisa focar naquilo que, de fato, vai trazer resultado dessa mente mais estratégica, pode-se dizer, né? Uhum. Às vezes eu não tenho como contratar uma pessoa para entender o que é melhor para minha empresa para os próximos 5, 10, 15 anos. Às vezes eu preciso entender isso, porque é um sonho que eu criei da minha marca. Sim. Então eu vejo que hoje, principalmente eu e o meu sócio, a gente está focado na área de marketing, que é a área que vai guiar os próximos anos da Saint-Germain. E toda a parte operacional, a gente cuida. A gente olha os líderes, os gerentes, e a gente acompanha aquele trabalho. Claro, às vezes a logística está lá extremamente sobrecarregada, a gente vai ter que ir lá olhar para aquilo e desenvolver uma estratégia para melhorar aquilo. Mas a gente não fica dando pitaco e mexendo em tudo todos os dias, porque senão não tem como a gente ter cabeça. Sim. E eu vejo que a partir do momento que a gente é muito centralizador e muito controlador, acaba que a gente sobrecarrega a nossa cabeça com todas essas informações. E chega um momento que a gente não consegue pensar. Então, eu percebi muito isso com o meu sócio, que, aliás, é meu marido, que quando a gente estava em viagem, a gente conseguia desenvolver muito mais estratégias do que quando a gente estava dentro da nossa empresa. Então, a gente percebeu, isso não é correto. Dentro da minha empresa que eu preciso criar, dentro da minha empresa que eu preciso desenvolver, e não no momento de lazer. No momento de lazer, eu não preciso ficar pensando nessas coisas. Então, a partir do momento que a gente entendeu muito, organizou muito a nossa demanda, a gente é focado em performance. O que que eu vou fazer hoje que vai trazer receita para minha empresa? É isso que eu vou fazer. Ah, o atendimento que tem uma cliente que está reclamando da minha marca e que está entrando com processo. Vai trazer mais receita para minha empresa? Não vai trazer. Então, quem que vai cuidar disso? É isso que a gente faz. Eu vejo que, principalmente essa parte de suporte, de logística, eu era pirada, pirada. Vinha um reclame aqui, acabava com o meu dia. Vinha um processo e eu achei que eu ia ter que fechar a empresa. Tipo, tudo me doía, sabe? Uhum. Até que eu entendi que eu não posso gastar minha cabeça com essas coisas. Eu tenho pessoas muito boas aí na minha empresa para cuidar de tudo isso. Sim. Então, eu vejo que eu não dou conta de tudo. Tem um time, a gente tem mais de 45 pessoas ainda na minha empresa, CLTs, que são ali fixas ainda da minha marca. Um time muito bom, um time muito treinado por mim, pelo Júnior, que é meu sócio. Um time extremamente júnior, então são pessoas que não eram nada do ramo de e-commerce. Eu treinei pessoas de diferentes nichos diferentes, diferentes profissões. Dei oportunidade principalmente para jovem. A minha diretora tem 26 anos. Então, a gente realmente construiu uma empresa com muitas lideranças e de pessoas que têm muito essa mentalidade empreendedora. E para mim, isso é o que faz a minha empresa crescer. Então, a gente não contrata uma pessoa, às vezes, que está 10 anos de mercado, que é entrar dentro do meu negócio, pegar a experiência e ir para o próximo e-commerce. Eu quero uma pessoa que construa junto comigo. Uhum. Então, esse é a principal também regra dentro da Saint-Germain. Contratar pessoas que têm o hábito de construir. Então,
Eu vejo que a gente focando nessa parte de performance, nessa parte de resultado, eu acho que é o segredo realmente para a gente conseguir evoluir. Eu vejo muitos lojistas que trabalham das 8 da manhã às 8, 9, 10 horas da noite, não tem tempo para nada. Não cuidam da sua saúde mental, não cuidam da sua saúde espiritual, não tem, às vezes, um bom relacionamento, não vê a família, às vezes pai e mãe não fica com seus filhos e fala, nossa, eu trabalho tanto, por que que eu não cresço? Fica fazendo atendimento, fica fazendo suporte, fica embalando pedido e não consegue delegar essas funções. Então a gente faz muito, mas no fim das contas a gente fez tão pouco pela performance do nosso negócio. Então hoje, obviamente, depois desses 4 anos da Saint-Germain, uma empresa muito mais redonda, que a gente chama, mas eu tenho tempo para fazer as coisas, para cuidar de mim, que isso era muito importante, para cuidar da minha família, para cuidar do meu relacionamento. E eu consigo desenvolver muito mais. Às vezes é 4 horas que eu fico no meu escritório que eu trabalho que muitas pessoas não trabalham a performance de uma semana, de um mês inteiro. Sim. Então eu vou pro meu escritório e eu falo, eu não vou lá para papear, eu não vou lá para perder tempo, para ficar conversando, eu vou para pensar em estratégias para como crescer mais a minha empresa. E obviamente trabalhar muito a cultura, né? Então hoje é um dos meus trabalhos dentro da Saint-Germain, dividindo com o meu sócio de funções, é trabalhar muito a cultura, porque eu sou uma pessoa muito humana dentro da minha empresa. Então eu conheço cada colaborador, conheço a sua história e faço esse encantamento, porque eu percebo que primeiro eu não tenho que vender para o meu cliente, eu tenho que vender para o meu funcionário. A partir do momento que ele entender a minha história, que ele comprar a minha história, vai ser muito mais fácil ele prestar um bom atendimento, ele cuidar de um WhatsApp que vai ser comercial, ele, às vezes, até entender aquela dor do cliente, entender aquela dor da logística. Então, o nosso intuito é, todas as pessoas que entram dentro da nossa empresa, principalmente em cargos de liderança, a gente precisa vender a nossa empresa para eles. Encantar eles, e eu sempre falo também, comprar os sonhos dos nossos colaboradores. Isso é algo que a Saint-Germain sempre fez, porque a gente percebe que isso é muito importante, assim. Então, a Saint-Germain, ela cresceu muito ao longo desse tempo por pessoas e por realmente a gente conseguir delegar funções. Eu acho que o que eu cresci de 2024, de 2023 para 2024, foi algo, um resultado de delegar as funções. Sim. Foi muito mais inteligente da minha parte delegar do que pegar as coisas para fazer acontecer, sabe? Então eu vejo que isso é algo bem importante, assim, para os lojistas analisarem realmente a sua rotina, sabe? O que que eu estou fazendo isso que vai trazer mais resultado para minha empresa? Eu estou realmente sendo uma pessoa estratégica dentro da minha empresa ou eu estou sendo um suporte, o operacional? A gente precisa contratar pessoas para fazer aquilo que qualquer pessoa poderia fazer no nosso lugar. Criativos. Era algo que só eu poderia fazer pela minha empresa, principalmente no começo. Então, não tinha como eu delegar aquilo de imediato. Mas tinha como eu delegar outras áreas. Então, eu vejo que é bem importante a gente entender isso para que a gente seja o nosso pilar que vai fazer a nossa empresa crescer. Porque senão a gente trabalha muito e no fim parece que a gente não chega a lugar nenhum. Exatamente. E quando você faz a mentoria com esses lojistas, você chega a abordar esses assuntos com eles, deve ser meio que um choque, assim, para eles, Muito. né? Tipo, pô, tá falando isso e eu vivo exatamente isso, como que eu vou me livrar disso? Não, mas eu acho que eles devem ficar se perguntando, assim, né? Muito. Eu vejo que até pela compartilhar conteúdo nas redes sociais, as pessoas elas criam muito um personagem, entre aspas, né? Então eles acham que eu não tenho vida pessoal, que eu entrego 100% do meu trabalho, que eu fico até meia-noite, enfim, que é uma loucura a minha vida. E quando eu sento para falar com o lojista, eu falo, olha, calma, vamos supor, você é mãe, você é pai, você tem que cuidar do seu filho, você tem que separar o que é vida pessoal, o que é vida profissional. Você vai ver que a sua empresa vai crescer mais a partir do momento que você aprender a dividir as coisas. Muitas vezes eles não acreditam em mim. Eles não acreditam, eles falam, não, mas é porque eu acho que tá escondendo do jogo. Eu acho que você trabalha todo final de semana, que você trabalha no feriado. E eu vejo que hoje meu trabalho ele é muito mais de acompanhar do que de fato pegar aquilo e fazer acontecer. Então, eu acho que é um dos papos que é mais difícil de conversar com os lojistas, até porque a maioria são muito centralizadores. Então, eles não querem delegar, não porque às vezes não tem condições de contratar pessoas, mas porque simplesmente eles acham que eles vão fazer melhor do que todo mundo, todas as funções. Então, quando eu chego, vamos baixar a bola, porque vai ter gente que vai fazer bem melhor que você, porque essa pessoa vai ter mais tempo. Isso é só uma das 1000 funções que você faz no dia. Pensa em contratar uma pessoa específica para fazer só isso. A pessoa vai desenvolver muito mais. Então, eu trago muito esse lado pro lojista, trago muito para a realidade. Que não é sobre trabalhar mais, não é a quantidade de horas que você fica dentro do seu escritório, mas sim trabalhar de uma forma inteligente. Às vezes, esse lojista que ele tá das 8 da manhã às 10 horas da noite dentro do escritório, em nenhum momento do dia ele olhou o dashboard de tráfego. Passou um dia. Ele ficou em outras áreas, ele nem olhou. Ele não olhou o quanto que ele investiu, ele não olhou o quanto que ele faturou. Ele não pensou em novas estratégias, ele não desenvolveu novos produtos para a marca dele. E o dia passou. E às vezes vai passar o dia, vai passar a semana, vai passar o mês, às vezes vai passar o ano. Nossa, eu tive o mesmo faturamento do ano passado. Mas você fez a mesma coisa que você fez ano passado. Você não pensou em coisas novas. Então não tem como a sua marca crescer.
Eu realmente falo muito sobre isso. Não adianta a gente replicar as mesmas estratégias. Os anúncios estão cada vez mais caros, os influenciadores está cada vez mais difícil de trabalhar. Então, a gente tem que cada vez correr mais para conseguir, às vezes, faturar a mesma coisa que a gente faturava no passado. Então, é bem importante a gente se colocar nesse pilar estratégico dentro do nosso negócio e não no pilar operacional. Eu acho que tem várias coisas, né? Além de não conseguir delegar, eu acho que quando a gente faz isso, a gente passa por um tempo que meio que acha que tá ocioso, porque eu não tô fazendo aquilo tudo, mas eu tenho que produzir. Eu já me senti assim, então, tipo, hoje eu não faço nada do que as meninas fazem. Hoje, entra às vezes cliente, sai cliente, eu nem sei. Só que para isso acontecer demorou também, porque no início eu me perguntava, ficava me questionando, tá, mas e agora, o que que eu tô fazendo? O que que eu preciso fazer? E aí foi onde eu comecei a realmente pensar em tudo. Não, seria muito legal a gente ter um podcast, porque a gente vai criar um ecossistema, a gente vai fazer toda essa parte de estúdio pra cá, a gente vai fazer isso, aquilo. Daí, agora, tudo Porque bem. tem tempo. Tem tempo, Tem daí a tempo. gente consegue produzir. Com Se não, certeza. mas no começo foi um pouco difícil, assim. Primeiro, foi com as primeiras meninas, né? Primeiro tive que ter a consciência de contratar alguém quando eu trabalhava sozinha. E aí depois o time foi aumentando, daí fui passando. Hoje tem a Ingrid, que é nossa líder, que faz praticamente tudo, passa tudo, cada uma tem sua função. Eu não sei de mais nada, mas eu sei das coisas principais, que é o que eu Isso. quero crescer e onde a gente vai chegar através das estratégias que eu tô montando hoje. Eu acho que os lojistas devem se perguntar também isso, mas enfim, é uma fase que passa e é sempre o melhor, né? Às vezes eu tinha também essa impressão. Às vezes a gente ia viajar e eu falava, nossa, será que as pessoas da minha empresa acham que eu não trabalho? Tô aqui viajando. A gente tá vendendo um monte, eles estão lá embalando os pedidos, eu tô aqui viajando. Ou até mesmo quando eu não ia um dia pro escritório, eu ficava com muito peso na consciência. Eu falava, gente, eles vão achar que eu não trabalho, que eu não faço nada, que eu não tô nem aí pra minha empresa. Sim. Até que eu entendi, principalmente ali em 2023, quando eu falo que eu perdi a minha sala no escritório, que o escritório foi crescendo tanto que no fim a gente colocou colaboradores dentro da minha sala. E daí eu não tinha mais lugar para trabalhar em silêncio e comecei a trabalhar em casa. E eu falo que nesse momento foi o momento que eu comecei a performar muito dentro da Saint-Germain, a ter muitas ideias, a pensar em muitos produtos e muitas coisas, porque eu tinha tempo. Eu estava em casa, em silêncio, focada ali no meu trabalho. Então eu vejo que às vezes a gente fica com essa pulguinha, mas Sim. não tô fazendo nada, mas eu tô com tempo hoje. Mas a gente vai pensando em coisas novas, a gente vai implementando coisas novas. Eu vejo que ainda hoje, eu confesso que não tem nenhuma área da Saint-Germain que é 100% delegada, que a gente não dá os nossos pitacos, pode-se dizer. Mas eu vejo que é muito momentos do dia que eu vou analisar coisas específicas, assim. Então, a gente tem muito... eu falo, até estava conversando hoje com um aluno, que a gente tem tudo no Trello. Então, eu entendo todas as áreas da minha empresa. A logística. Quantos pedidos eles embalaram hoje? Eles despacharam todos os pedidos? Tá ali no Trello. Eu vou olhar aquilo. Não preciso ficar perguntando, fazendo reunião, nada. Olhei no Trello. Ah, os marketplaces. Quanto que tá gastando hoje de anúncio? Quanto que vendeu? Eu vou olhar ali no Trello. Tráfego pago, vou olhar no dashboard do gestor, quanto que vendeu hoje, como que tá ali as métricas, vou conversar com o meu gestor, vamos aumentar a verba, vamos reduzir a verba, vamos manter a verba, tudo certo. A mesma coisa do quiosque, a gente tá com 4 quiosques, né? Então, todos os dias, mandaram a meta de faturamento do quiosque? Mandaram. Final do dia, abateram a meta? Então, meio que eu acompanho um trabalho. Então, eu falo que eu com meu celular, eu posso ficar em qualquer lugar. Hoje eu tava aqui me arrumando pra vir pra cá, fazendo maquiagem, meu cabelo, estava ali ouvindo uma call de uma pessoa, do meu closer, vendendo a mentoria. Então, hoje eu não tenho muito uma função. Hoje, se olhar minha agenda, nossa, mas a agenda tá... Eu tenho, sei lá, 5 reuniões na semana inteira, 7 reuniões na semana inteira essa semana. Mas todo outro momento ali, eu tô acompanhando e pensando em coisas novas. Então, eu vejo que é muito também organização. Toda pessoa que trabalha dentro da Saint-Germain fala, gente, eu nunca vi uma empresa tão organizada. Eu já paguei até mesmo essas pessoas, análise financeira, para olhar o financeiro, a pessoa realmente ela falou, eu não tenho o que olhar, eu não tenho o que fazer. Tudo é milimetricamente organizado, tudo. O meu marido, que é meu sócio, né, ele é muito organizado com tudo. Então, ele chega a ser insuportável. Então, todas as planilhas, todas as organizações, eu vejo que isso é muito importante. Então, todos os dados do meu e-commerce, eles estão sempre ali, à mostra. É tudo muito visível, é tudo muito claro, não tem surpresas. Então, eu vejo que é muito acompanhar essas demandas do que ficar pegando funções. E quando a gente tem tempo, igual eu falei pra ti, a gente tava conversando pra vir aqui no podcast. Eu tenho tempo pra essa semana. A minha agenda tá tranquila, porque eu realmente fico acompanhando o resultado, eu fico acompanhando a minha empresa. Eu não fico fechando a minha agenda com 1000 coisas ao ponto de eu não ter tempo para pensar numa coisa estratégica. E às vezes é uma vinda no podcast que você vai me falar algo que eu vou dar um estralo de uma ideia nova pro meu e-commerce. Então, a partir do momento que eu tava 100% fechada dentro da minha empresa, a segunda dentro do meu escritório, onde vários momentos eu já fiquei, eu não tinha nem tempo para pensar em coisas novas. Faz mais ou menos uns 4 meses, eu tava no TikTok
E eu olhei uma menina, uma influenciadora que eu sigo há bastante tempo, que é muito famosa nos Estados Unidos, e que ela tava cheia de acessórios. Eu olhei aquele acessório e falei, a gente precisa trazer pra marca. Um TikTok. Aleatoriamente, no momento que eu tava mexendo nas redes sociais. Então, quando a gente tá com tempo, e quando a gente tá com essa cabeça de eu tenho que pensar em coisas estratégicas, eu tenho que pensar o que o mercado tá fazendo, tem que analisar as marcas, a gente acaba desenvolvendo muito. Sim. Então, eu gosto muito de falar, principalmente para meus alunos, eu falo, olha, essa semana eu brinco com eles, eu tenho só 5 reuniões, e vocês? Que eles ficam assim, com a semana lotada, Cheio de e não tem pra nada. Então, eu vejo que é muito importante, assim, a gente ter esse tempo para pensar em coisas estratégicas. Porque senão passa... Eu falo, principalmente por mim, eu passei 2023 inteiro da Saint Germain sem saber o que eu fiz. Foi, tipo, tão no automático, eu simplesmente não vivi aquele ano. A gente bateu vários recordes, a gente fez várias coisas incríveis, mas foi tudo muito no automático. E eu nem curti a minha empresa, sabe? Sim. E simplesmente hoje, se eu parar pra analisar, eu nem sei como é que eu fiz pra faturar aquilo. Foi meio que só aconteceu. E hoje, principalmente ali em 2024, quando a gente vem trilhando tudo isso, eu vejo que o faturamento, aquela meta, ela é uma consequência. Porque eu já tô com tudo tão organizado, tudo tão previamente pronto, que chega a ser fácil. É algo que é saudável também, né? A gente tava falando até com o time de marketing, às vezes a gente vai fazer uma ação promocional, as meninas agora estão gravando conteúdo de junho. 2 meses antes. E a gente já tá com tudo pronto. Então não tem mais aquela loucura de vamos gravar em cima da hora. O produto não chegou. Isso aqui aconteceu. Não. E ele não precisa ser essa loucura, porque às vezes a gente acha que é na loucura que cresce. Sim. Que é na desorganização que dá tudo certo. E não é. Então hoje a Saint Germain é um e-commerce muito organizado, por processos que a gente vem criando. E claro que começou com a total desordem do mundo. A gente foi aprendendo ao longo do tempo e melhorando ao longo do processo. Mas eu vejo que é muito importante colocar realmente um plano de ação. Se hoje a sua empresa não está estruturada, é isso que você precisa fazer no seu tempo. Estruturar a sua empresa. Porque é isso que eu fazia. Estruturar as planilhas, criar as planilhas, as coisas no Trello. Foi a gente que criou. Até que isso estivesse pronto e bom o suficiente. Então, muito tempo, às vezes a gente perde 6 meses da nossa empresa só organizando. Só implementando coisas novas e otimizando ali a nossa rotina. Mas depois é um trabalho que você respira também por pelo menos 2, 3 anos. Tá certo. E ainda é um caminho muito novo, né? Tem muita Muito. coisa pela frente e já tá Muito. super organizado. Então, com certeza vai dar muito certo. Eu ficaria aqui horas conversando contigo, tá? Porque é muito legal. É um assunto que quando a gente gosta, realmente é legal ouvir. Com certeza. E ainda mais com toda a trajetória de vocês. Mas a gente já tá um bom tempo conversando. Queria pedir para você falar pro pessoal onde que eles podem te acompanhar, qual o teu Instagram, tuas redes sociais e qualquer mensagem que você sentir à vontade. Tá, eu vou falar então minhas redes sociais. É o Ana_Amorim no Instagram. E o TikTok é o Ana Amorim. E também as redes sociais da Saint Germain, que é @Saint-Germain. A gente também tem perfil tanto no Instagram como também no TikTok. E vai ser um prazer também ver vocês lá acompanhando, né, os meus conteúdos. A gente falou também bastante da biblioteca de anúncios, né? Bastante de criativos. Então, dá para vocês fuçarem também lá na biblioteca de anúncios. Se vocês não sabem, tem como a gente ver todos os anúncios ativos de todas as marcas. Então, é só colocar ali o nome da Saint Germain que você também vai conseguir ver todos os criativos que estão ativos da marca. Para também a gente pegar muitas inspirações, muitas ideias, igual eu faço também com várias outras marcas no mercado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Aí que te agradeço, tá? Obrigada por ter vindo participar. Foi muito legal mesmo conversar contigo. Obrigada. Espero que a gente possa conversar outras vezes, porque tem vários outros assuntos, Com né? certeza. CRM, tem várias outras coisas aqui que dá pra gente fazer muito conteúdo. Obrigada, tá? Obrigada. E obrigada a você também por ter assistido a gente aqui até o final.